Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vinda, minha irmã, à nossa corrente de oração. Deixe nos comentários seu pedido de oração. Hoje vamos fazer uma oração guiada pelo Salmo 46. Deus está no controle mesmo quando tudo parece perdido. Quantas vezes você já se sentiu sozinho em meio à multidão? Como se sua voz fosse apenas um sussurro em meio ao barulho do mundo. Como se ninguém enxergasse a luta que você enfrenta todos os dias. Há momentos em que a vida nos dá a impressão de estar desmoronando. As portas se fecham, os recursos acabam, a saúde fraqueja, os amigos desaparecem. E o que sobra é apenas o silêncio. Um silêncio que machuca, que pesa. Um silêncio que grita: está tudo perdido. Mas não está. É nesses dias sombrios, quando os olhos se enchem de lágrimas e o peito parece não suportar mais, que o Salmo 46 se torna um refúgio real. A palavra de Deus não foi escrita para os dias bons, mas para os dias em que nos sentimos fracos. O versículo 1 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é uma promessa distante, não é uma teoria, é uma verdade viva. Ele está presente, bem presente, na angústia, no caos, no medo, na crise. E é nessa presença que você precisa se agarrar agora. Quantos que estão me ouvindo já perguntaram: Senhor, o que eu fiz de errado? Ou, será que o Senhor me esqueceu? Eu te entendo, mas quero te dizer com autoridade espiritual e com compaixão no coração: Deus não te abandonou. Deus está no controle mesmo quando você não entende o processo. Deus está no controle mesmo quando o diagnóstico médico é duro, quando o telefone toca com más notícias, quando a despensa está vazia, quando os sonhos parecem enterrados. Deus continua no trono. Ele não saiu de cena. Ele não se perdeu no caminho. O Criador do universo ainda tem as rédeas da sua história nas mãos. Muitas vezes, o que parece o fim, na verdade, é apenas um novo começo disfarçado. E o inimigo sabe disso. Ele tenta te convencer de que tudo acabou porque teme o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Ele quer te calar, te paralisar no medo, porque sabe que a tua fé, mesmo ferida, ainda tem poder. O inimigo sabe que um filho de Deus, mesmo de joelhos, é mais forte do que qualquer ataque, do que qualquer maldição, do que qualquer inveja lançada contra o lar, os filhos ou a saúde. Por isso, você precisa se posicionar. Salmo 46 não é um texto para ser lido como poesia, é uma arma para ser usada na guerra. Ele declara que ainda que a terra se abale, ainda que os montes se lancem ao mar, ainda que as águas rugem e espumem, não temeremos, porque há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um mover invisível fluindo no mundo espiritual. Deus está agindo onde você não pode ver. Ele está alinhando pessoas, movendo corações, preparando caminhos, destravando portas, trazendo cura, proteção, libertação. Você só precisa confiar. Eu sei que confiar em meio ao sofrimento é difícil. Eu sei que quando tudo parece estar desmoronando, a fé balança. Mas é nessa hora que você precisa declarar com os lábios e com o coração: creio em Deus Pai. Ele é o meu sustento. Ele é o meu socorro. Ele é quem me guarda. O Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você crê nisso? Então declare. Ore. Clame. Porque essa não é apenas uma oração da manhã qualquer. É uma oração poderosa, que faz o céu se mover a seu favor. Se o inimigo está se levantando com força contra você, é sinal de que há algo grande prestes a acontecer. O diabo não perde tempo com quem está perdido. Ele persegue aqueles que carregam promessas, unção, chamados, sonhos de Deus. E se você está sendo perseguido, é porque carrega algo valioso. Por isso, não desista agora. Não pare agora. Não deixe o medo te convencer de que acabou. Porque não acabou. Deus está no controle. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando o chão desaparece. Mesmo quando as lágrimas se tornam rotina. Mesmo quando a esperança está por um fio. Ele está. Ele permanece. Ele é. E hoje,
Por meio dessa palavra, Ele está te chamando de volta para perto. Ele quer renovar tua fé, reacender teu ânimo, restaurar tua visão. Ele quer te lembrar que ainda há promessa, ainda há futuro, ainda há um caminho que se abrirá, ainda há vida, ainda há propósito, ainda há Deus. E se há Deus, há esperança. Sempre haverá. Talvez o que mais doe na alma não seja nem a dor em si, mas a sensação de que ninguém entende o que você está enfrentando. Você até tenta explicar, tenta sorrir, tenta agir com naturalidade, mas por dentro carrega um fardo que parece maior do que suas próprias forças. Existem dores que o remédio não alcança. Existem lágrimas que caem no travesseiro e que só Deus vê. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. A dor silenciosa que te consome, mas que ninguém percebe. Essa dor pode ter muitas faces. Pode ser uma enfermidade que já te desgastou emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Pode ser um relacionamento que foi destruído por traições, mágoas e distanciamentos. Pode ser um filho que se desviou, uma porta de emprego que se fechou, uma promessa que parece que nunca vai se cumprir. Pode ser a ansiedade que corrói os pensamentos ou a tristeza sem nome que acorda contigo todos os dias. Você já tentou de tudo, já ouviu conselhos, já fez promessas, já orou com lágrimas nos olhos. E mesmo assim, parece que o céu permanece em silêncio. E o inimigo usa esse silêncio para soprar mentiras ao teu ouvido. Você foi esquecido. Você não tem mais saída. Você não é digno. Você perdeu. E o que mais te fere é que por alguns momentos você começa a acreditar nessas mentiras. Começa a se ver como alguém derrotado, como alguém que não tem mais o que oferecer, como alguém que está sozinho no meio da guerra. Mas hoje, essa mentira vai cair por terra, porque a palavra que Deus traz sobre sua vida neste exato momento é: eu estou contigo, eu vejo a tua dor, eu recolho as tuas lágrimas, eu sou o teu socorro bem presente na angústia. Salmo 46 não foi escrito para os fortes, ele foi escrito para os cansados, para os que lutaram tanto que pensaram em parar, para os que continuam de pé, mas por dentro estão caídos, para os que mesmo feridos continuam dizendo: eu creio em Deus Pai. Se essa é sua condição agora, então você é exatamente quem Deus veio alcançar neste vídeo. A dor que você sente é real, mas ela não é eterna. O que hoje é motivo de choro, amanhã será testemunho. O que hoje parece derrota, amanhã será memória de um milagre. Só que para viver isso, você precisa tomar uma posição. E a primeira delas é abrir o coração para a cura começar. Deus só restaura aquilo que é entregue em suas mãos. Não adianta esconder, não adianta disfarçar. Chegou o momento de entregar o peso, de soltar o controle, de parar de tentar resolver tudo sozinho. A sua parte agora é confiar. Você precisa entender algo profundo. Deus não trabalha na ansiedade. Ele trabalha na confiança. Enquanto você está tentando forçar as coisas a acontecerem do seu jeito, você está resistindo à ação do Espírito Santo. Mas quando você diz: Pai, eu entrego, algo no invisível começa a se mover. Deus não despreza corações quebrantados. Ele não ignora os gritos silenciosos da alma. Ele está vendo tudo. E mais do que isso, Ele já tem a saída preparada. Talvez você pense que está atrasado, que perdeu o tempo certo, que a oportunidade passou. Mas a Bíblia diz, em Eclesiastes 3, que há tempo para tudo debaixo do céu. E se ainda não aconteceu, é porque ainda não era o tempo. Mas o tempo de Deus é perfeito. E Ele está preparando não apenas o que você pediu, mas o que você precisa. Ele não está te dando qualquer porta. Ele está preparando a porta certa, no momento exato, com pessoas alinhadas com o céu, para que você entre não apenas para sobreviver, mas para florescer. E se Deus está permitindo que você passe por esse vale, é porque Ele está te fortalecendo. Nenhum guerreiro é treinado em campo de flores. A força vem do combate. A maturidade vem da dor. A fé é aperfeiçoada no fogo. Não fuja do processo. Não amaldiçoe o deserto, porque é no deserto que Deus se revela de maneira mais íntima. É quando não há ninguém por perto que você ouve a voz dele com mais clareza. É quando tudo parece perdido que ele mostra que sempre teve o controle. Portanto, não se entregue ao desânimo.
Não aceite essa condição como permanente. Hoje é dia de levantar a cabeça, de enxugar as lágrimas, de tomar posse da promessa. Não porque você é forte, mas porque o seu Deus é. E Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não precisa correr nem se desesperar. Apenas confie. Ele está no controle. Em momentos de caos, quando tudo parece desmoronar à sua volta, a maior dificuldade não é lidar com a dor em si, mas com a sensação de que Deus se calou. Que Ele te deixou sozinho justamente quando você mais precisava dele. O silêncio de Deus, muitas vezes, machuca mais do que a própria tempestade. E é nesse espaço entre a dor e a dúvida que o inimigo planta as sementes mais perigosas: o medo, a incredulidade, o desânimo. Você já passou por isso? De olhar para o alto e não sentir resposta? De orar com fervor, com lágrimas, com jejum, e mesmo assim não ver mudança alguma? De ir para a igreja, ouvir uma palavra que aquece seu coração por alguns instantes, mas ao voltar para casa, ser novamente engolido pela realidade dura e fria da vida? Isso não significa que Deus te abandonou. Isso significa que você está no campo de treinamento dos que serão usados de maneira extraordinária. Quando o Salmo 46 declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Ele não está fazendo poesia. Está nos revelando um princípio eterno. O socorro de Deus não é algo que virá apenas depois que tudo melhorar. É algo que já está presente, mesmo quando nada parece estar no lugar. Deus é o socorro que te sustenta enquanto a dor ainda lateja, enquanto as portas ainda estão fechadas, enquanto o cenário ainda não mudou. Mas por que então tantas vezes não o sentimos? Porque parece que ao invés de respostas, só encontramos silêncio. A verdade é que a fé não é construída sobre o que sentimos, mas sobre o que cremos. E crer é um ato de rebelião contra o que os olhos estão vendo. Crer é dizer: Deus está comigo, mesmo quando tudo à volta grita o contrário. Crer é declarar que há cura, mesmo diante do diagnóstico, que há restauração, mesmo diante da destruição, que há esperança, mesmo quando não restou mais nada. Neste exato momento, você pode estar enfrentando um dos maiores vales da sua vida. Pode ser um deserto emocional, uma crise financeira, um esgotamento espiritual. Pode ser que você se sinta seco por dentro, sem forças nem para orar. Mas saiba, Deus não precisa da sua força para agir. Ele precisa apenas da sua entrega. Porque onde a sua capacidade termina, começa a atuação sobrenatural dele. Jesus Cristo, em João 3,16, nos mostra que o amor de Deus é tão grande, tão intenso, que Ele entregou seu próprio Filho para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Isso inclui você. Isso inclui sua dor, seu lar, seus filhos, sua história. Não importa quão bagunçado esteja tudo agora. Quando Deus entra, Ele não entra para remendar. Ele entra para restaurar por completo. E se você crê nessa verdade, é hora de dar um passo de fé. Não um passo baseado em sentimentos ou em provas visíveis, mas um passo baseado na certeza da palavra. Porque o que está escrito, está decretado. O céu e a terra podem passar, mas a palavra de Deus permanece. E ela declara que você não está sozinho, que há socorro, que há saída, que há renovo, que há um caminho sendo aberto, mesmo que ainda invisível aos seus olhos. Agora é o momento de respirar fundo e declarar com a alma: eu não sou o que a dor diz que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E se Ele diz que está comigo, então eu sigo. A força que você precisa virá enquanto caminha. O milagre que você espera será destravado enquanto confia. A resposta que parecia distante já está se aproximando. Porque o seu Deus, o Deus do Salmo 46, nunca perde o controle. Existem momentos na vida em que o tempo parece parar. Dias em que você acorda e já sente o peso no peito, como se uma nuvem escura estivesse pairando sobre o seu lar, sobre a sua mente, sobre os seus sonhos. A rotina se torna apenas sobrevivência. Você faz o que precisa ser feito, mas sem ânimo, sem alegria, sem perspectiva. É como se houvesse uma trava invisível impedindo as portas de se abrirem.
O salário mal entra e já desaparece. A saúde vai se deteriorando aos poucos. A paz no lar dá lugar a discussões, silêncios e lágrimas escondidas. Você ora, mas se pergunta: por que tudo continua igual? Essa é a dor do bloqueio espiritual. Quando não são apenas circunstâncias naturais te impedindo, mas forças invisíveis tentando paralisar seu propósito. A Bíblia não ignora essa realidade. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos alerta que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, nem todo problema visível tem uma origem visível. Muitas vezes, o que você enfrenta na vida material começou no campo espiritual. E é por isso que precisamos aprender a lutar com as armas certas. Reclamar, murmurar, se revoltar. Tudo isso alimenta o ciclo de dor. Mas quando você decide se colocar de pé em oração, mesmo sem forças, mesmo sem entender, mesmo chorando, você ativa os céus ao seu favor. A sua oração, ainda que fraca, sobe como incenso ao trono de Deus. A sua rendição abre brechas para que o Espírito Santo intervenha nas áreas que você já não consegue tocar. O Salmo 46 continua dizendo: ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos. Isso não é negação da realidade. É coragem diante dela. É fé que não depende do cenário. É coragem espiritual que se levanta mesmo com o corpo cansado, com a alma ferida. Porque quem confia em Deus aprende a caminhar com lágrimas nos olhos, mas com o coração em chamas. Sabe o que destrava portas? A fé que não desiste, a fé que insiste, a fé que persevera. Jesus disse em Mateus 17:20 que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. E talvez o que você precisa mover hoje não seja algo externo, mas interno. Um sentimento de fracasso, uma culpa antiga, uma tristeza profunda. Esses sentimentos são como correntes que te impedem de prosseguir. Mas hoje, Deus quer quebrar essas correntes. Hoje, Deus quer liberar sobre você um novo tempo. Há um rio, diz o Salmo 46, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio é o Espírito Santo. Ele quer fluir dentro de você. Ele quer renovar sua mente, limpar suas emoções, reacender seus sonhos. Mas para isso, é preciso permitir. É preciso dizer: Senhor, eu não consigo mais sozinho. Entra, transforma, libera. Essa entrega, por mais simples que pareça, é o que move o céu. Deus não responde à performance. Deus responde à sinceridade. Você não precisa de palavras bonitas. Precisa de um coração aberto. Precisa de um espírito quebrantado. E ao fazer isso, algo poderoso acontece. O ambiente começa a mudar. As portas que estavam trancadas começam a se mover. As oportunidades que estavam escondidas começam a aparecer. O favor de Deus começa a te cercar. Você acha que está preso, mas na verdade, Deus está te posicionando. Porque antes de abrir as portas de fora, Ele quer abrir as portas dentro de você. E quando isso acontece, nada pode te parar. Nem a inveja, nem as maldições, nem a escassez, nem a solidão. Porque quando Deus está no controle, a história muda. Quando tudo parece desabar, é natural que o coração humano questione, tema, se assuste. Somos feitos de carne e emoções. E por vezes, aquilo que nos cerca parece maior do que aquilo que cremos. A dor, a perda, o luto, a decepção. Tudo isso gera um ruído tão alto na alma que se torna difícil ouvir a voz de Deus. E nesses momentos, muitas pessoas se sentem abandonadas, como se o céu estivesse em silêncio, como se as promessas tivessem vencido o prazo, como se a fé estivesse quebrada por dentro. Mas o Salmo 46 é um lembrete profundo de que, mesmo no caos, Deus permanece no trono. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Você consegue perceber o peso dessa declaração? Ainda que as águas rujam, ainda que os montes estremeçam, ainda que a terra mude, ainda que tudo pareça estar fora de controle, Deus está. Ele está no meio. Ele está presente. Ele está sustentando. E sabe o que é mais poderoso?
é que Ele não está apenas observando de longe. Ele não é um Deus ausente. Ele é Emanuel, Deus conosco. Jesus, o Cristo vivo, caminha no meio das suas aflições. Ele viu suas lágrimas. Ele conhece seus medos. Ele entende suas fraquezas. Hebreus 4,15 diz que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores. Ele sabe o que é ser traído, sabe o que é se sentir só, sabe o que é ser rejeitado, desprezado. Ele carregou tudo isso na cruz para que hoje você não precisasse carregar sozinho. A grande armadilha do inimigo é fazer você acreditar que está abandonado, que ninguém te vê, que ninguém te entende, que Deus te esqueceu. Mas isso é uma mentira. A verdade é que, quando você está mais fraco, é quando Deus está mais perto. Salmo 34:18 afirma que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele não se afasta da sua dor, ele se aproxima. Talvez nesse momento você esteja enfrentando uma tempestade que ninguém conhece. Talvez por fora você sorria, mas por dentro esteja gritando. Talvez sua oração tenha sido silenciosa, feita em lágrimas no travesseiro, mas Deus ouviu. Deus recolheu cada lágrima. A Bíblia diz que Ele guarda nossas lágrimas em um odre. Isso significa que nenhuma dor passa despercebida aos olhos do Pai. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele começou uma boa obra e Ele é fiel para completá-la. O problema é que, às vezes, queremos entender o processo, quando Deus está apenas pedindo confiança. Queremos explicações, mas Deus está oferecendo presença. E a presença dele é tudo. Quando Ele está, a paz volta. Quando Ele está, a esperança ressurge. Quando Ele está, o impossível se torna possível. Por isso, não se guie pelas aparências. Não se prenda ao que os olhos naturais enxergam. Caminhe por fé, e não por vista. Porque quem caminha pela fé, atravessa o vale da sombra da morte sabendo que não está sozinho. O Salmo 23 declara isso com autoridade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não precisa entender o porquê. Precisa apenas lembrar quem está contigo. E se Deus está, tudo muda. Pode demorar um pouco aos olhos humanos, mas no mundo espiritual, a vitória já está sendo construída. Ele está trabalhando enquanto você dorme. Está abrindo caminhos onde não existem. Está movendo corações, alinhando circunstâncias, preparando algo maior do que você pediu. O segredo está em não desistir, em continuar orando, continuar crendo, continuar esperando, porque quem espera no Senhor nunca será confundido. E quando menos esperar, a madrugada vai romper e a luz vai invadir a sua casa, sua mente, sua alma. E você vai poder declarar com ousadia: Deus estava aqui o tempo todo, e agora tudo faz sentido. Há momentos em que a alma grita por uma resposta, mas o céu parece calado. Você já se sentiu assim? Como se orasse, clamasse, buscasse e nada mudasse? Como se estivesse batendo em portas trancadas, esperando por uma chave que nunca chega? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, cansado, frustrado, se perguntando se Deus realmente está ouvindo, se ainda há esperança. E é aqui que o Salmo 46 volta com força à sua realidade. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é apenas uma frase bonita para colocar num quadro ou repetir sem pensar. É um convite. É um chamado à rendição. Porque a verdade é que, quanto mais tentamos controlar, mais exaustos ficamos. Quanto mais tentamos resolver com a nossa força, mais nos perdemos. Há uma hora em que Deus silencia tudo ao redor para que possamos escutar a única voz que importa, a dele. Aquietai-vos não é desistir, é confiar. É saber que, mesmo sem enxergar, Ele está movendo. Mesmo sem sentir, Ele está presente. Mesmo sem entender, Ele continua sendo Deus. E Ele está no controle. Controle esse que não depende da sua força, da sua estratégia ou da sua perfeição. Ele é Deus sobre o caos, Deus sobre a tempestade, Deus sobre as águas agitadas da sua vida. E talvez a ação mais poderosa que você pode tomar neste momento
não é lutar contra tudo, mas se render a Ele. Porque há milagres que só acontecem na rendição. Há portas que só se abrem quando você para de tentar forçar e começa a confiar. Há bênçãos que só chegam quando você entende que não é sobre o seu tempo, mas sobre o tempo de Deus. E Ele nunca se atrasa. Veja o que Isaías 41:10 nos lembra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra não foi escrita para alguém perfeito, forte ou sem dúvidas. Foi escrita para alguém como você, frágil, mas amado, cansado, mas sustentado, em crise, mas cercado pela promessa. Quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo a sua história. Ele não te abandona no meio do processo. Ele não vira as costas quando as coisas apertam. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele mais age, porque é quando você mais depende dele. Deus não tem compromisso com o conforto, mas tem compromisso com a transformação. Ele permite o deserto para te revelar a fonte. Permite a escassez para mostrar que Ele é o Deus da provisão. Permite o silêncio para fazer a sua voz ecoar com mais poder. Então hoje, faça essa escolha espiritual. Pare de correr atrás de todas as respostas. Pare de lutar com as próprias forças. Apenas pare e se aquiete. Feche os olhos, respire fundo e diga com fé: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo no meio da dor, eu escolho crer que o Senhor está no controle. É nessa rendição que o céu se move. É nessa entrega que a paz chega. E é nessa confiança que Deus transforma o impossível em testemunho. Existem batalhas que não podem ser vencidas com palavras. Outras não se resolvem com dinheiro, contatos ou estratégias. Há guerras internas, silêncios profundos, medos que moram dentro da alma e que ninguém vê, mas Deus vê. Talvez você esteja travando uma dessas batalhas agora, enquanto ouve essa mensagem. Talvez esteja com um sorriso no rosto, mas uma alma ferida por dentro, tentando manter tudo em pé por fora, enquanto por dentro está desmoronando. E é nesse exato ponto que o Salmo 46 se revela como abrigo e fortaleza. Porque esse salmo começa dizendo algo que muda tudo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é um socorro distante. Não é um Deus que aparece só quando tudo já passou. Ele é bem presente. Ele está agora, aí com você, vendo cada lágrima não chorada, sentindo cada aperto que você não consegue explicar para ninguém. Quando todos viram o rosto, Ele permanece. Quando ninguém mais entende, Ele acolhe. Quando você não consegue mais fingir que está tudo bem, Ele te abraça com a verdade que cura. Esse versículo não nega a angústia, ele reconhece. Deus não é alheio à sua dor. Ele vê, ele sente, ele se importa. João 11:35 diz que Jesus chorou. O Filho de Deus chorou por compaixão, por amor, por empatia. Porque Ele não é um Deus distante, inacessível. Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus perto, Deus socorro. Você pode estar passando por uma batalha emocional que ninguém conhece. Pode estar lutando com pensamentos pesados, com ansiedades que roubam sua paz, com culpas que você carrega há anos, com traumas que ainda não cicatrizaram. Mas entenda algo, você não precisa carregar tudo isso sozinho. Você tem um refúgio, você tem um lugar seguro. E esse lugar não é uma casa, não é um emprego, não é uma pessoa. Esse lugar é uma presença. A presença de Deus. É ali, nesse esconderijo secreto da oração poderosa, nesse quarto secreto onde só você e Deus estão, que a restauração começa. É ali que o Espírito Santo toca em lugares que ninguém mais alcança. É ali que ele sussurra: você não está só. E mesmo quando sua mente diz que não há saída, a palavra diz que Deus é a sua fortaleza. Quando o coração diz que está tudo perdido, o céu responde: ainda não acabou. A angústia pode gritar alto, mas a voz de Deus sussurra mais forte. Ela sussurra paz em meio ao caos. Sussurra cura em meio à dor.
Sussurra a esperança em meio à noite. E é nessa escuta íntima, nesse lugar de refúgio e fortaleza, que você começa a lembrar quem você é e de quem você é. Você não é o que te fizeram, o que te disseram, ou o que aconteceu com você. Você é filho. Você é filha. Você tem um pai que luta por você, e ele nunca perde uma batalha. Se você crer nisso agora, se abrir seu coração nesse instante e apenas declarar: Deus, eu me refugio em ti, você começará a sentir esse abrigo. Talvez as circunstâncias não mudem de imediato, mas você mudará. E quando a mudança começa em você, todo o cenário ao redor começa a responder ao seu novo posicionamento espiritual. A sua dor não é invisível. O seu clamor não é em vão. Deus está presente, socorrendo você mesmo agora. Basta confiar. Quando tudo ao nosso redor desmorona, quando os noticiários gritam caos, quando a vida nos entrega dores que não pedimos, o coração se encolhe e a alma se retrai, como se tudo fosse nos engolir. O Salmo 46 continua com uma declaração que desafia a lógica humana, mas eleva nossa fé. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração do mar. Que fé é essa capaz de se manter firme mesmo quando o chão desaparece debaixo dos pés? Que confiança é essa, que encara o abismo sem perder a esperança? É a fé que sabe em quem está fundamentada. A fé que não depende das circunstâncias, mas da presença. Porque quando Deus é a sua base, nada pode te tirar do lugar. Pode tremer o mundo, pode virar tudo de cabeça para baixo. Se você estiver escondido em Deus, você permanece. O Salmo 91 reforça essa verdade. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é um convite ao escapismo, é um chamado à confiança. E eu sei, falar em não temer quando tudo está indo bem parece fácil. Mas declarar essa fé quando os boletos vencem, quando a enfermidade bate à porta, quando a solidão grita à noite, quando os sonhos são adiados ou destruídos, isso é entrega. Isso é confiar mesmo sem entender. É olhar para o mar revolto e crer que Jesus continua andando sobre as águas. É viver com a certeza de que, mesmo que os montes se abalem, Deus não se abala. A verdade é que muitos estão hoje vivendo exatamente isso. O casamento se despedaçando, os filhos distantes, a escassez financeira sufocando, a saúde fragilizada. Parece que os montes da sua vida estão caindo no coração do mar. Mas ouça com atenção. A sua fé não está fincada na terra que treme, mas no Deus que não muda. A sua esperança não está na estabilidade do mundo, mas na fidelidade do Pai. É nesse cenário que precisamos fazer uma escolha diária: confiar ou afundar. E confiança não é ausência de medo, é presença de decisão. É dizer: mesmo com medo, eu sigo crendo. Mesmo com lágrimas, eu continuo orando. Mesmo sem respostas, eu permaneço adorando. Porque quando você escolhe confiar, o céu começa a agir. Deus honra corações que não desistem, que não recuam, que permanecem. Isaías 41:10 traz esse refrigério. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olhe bem para essa promessa. Não é talvez, não é quem sabe, é certeza. Eu sou contigo. A presença de Deus é maior que qualquer terremoto da alma. Respire fundo agora. Mesmo que tudo pareça balançar, você não vai cair. Mesmo que o mundo esteja virado, a mão de Deus te segura. Você não está sozinho. O Deus que não falha está contigo agora. Bem aí, segurando você. Firme sua fé nessa rocha. Rejeite o medo. Abrace a confiança e declare com ousadia: ainda que tudo se abale, eu permanecerei, porque meu refúgio é o Senhor. Quando a noite escurece demais e a esperança parece ter saído pela porta dos fundos, é nesse instante que Deus revela sua glória de forma mais intensa. Porque o Senhor não se esconde nas facilidades. Ele se revela no vale. O versículo seguinte do Salmo 46 nos entrega uma imagem poderosa. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Veja que contraste extraordinário. O salmista fala sobre terremoto, montes que caem no mar, caos e desordem. E de repente, aparece um rio calmo, um rio que alegra, um rio que flui. Esse rio é símbolo da presença do Espírito Santo, que nos sustenta quando tudo ao redor desaba. O mundo pode estar ruindo, mas dentro de você há um fluxo divino que não seca. Há uma fonte que não depende das chuvas externas, porque ela nasce do céu. É o Espírito Santo em movimento. É o consolo de Deus preenchendo o coração de quem não sabe mais o que fazer. É o fluir da graça nos momentos mais áridos da caminhada. Quando tudo parece perdido, é o momento exato em que o céu desce sobre a alma. A presença do Senhor é como esse rio, silenciosa, constante, restauradora. É por isso que muitos não entendem como você ainda está de pé. Eles não veem o rio. Eles não sentem o fluir. Eles não conhecem a origem da sua força. Mas você sabe. Você sabe o quanto chorou, o quanto quase desistiu, o quanto pensou em jogar tudo pro alto. Mas aquele rio, te manteve. É no secreto que esse rio se manifesta. Na oração da manhã, no silêncio do seu quarto, nas lágrimas derramadas sem palavras. É ali que o Espírito Santo vem como água viva, purificando, refrescando, dando ânimo. Jesus disse em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso não é teoria, é realidade, é promessa, é sustento. Talvez você esteja enfrentando um momento de escassez emocional, espiritual, até financeira. Talvez a inveja tenha batido à sua porta, a maldição tenha visitado seu lar, e você esteja sentindo que não há mais como prosseguir. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo, há um rio, há um fluir, há vida ainda dentro de você. E esse fluir não vem dos homens, não depende de pessoas, não se interrompe por más notícias. Ele vem direto do trono de Deus. Enquanto o mundo tenta sufocar sua fé, esse rio te mantém respirando. Enquanto tudo tenta secar sua alegria, esse rio te rega por dentro. Mesmo quando ninguém entende, Deus entende. E Ele está aí agora dizendo, eu sou a fonte, eu sou o teu sustento. Eu sou aquele que alegra a tua alma quando tudo ao redor grita desespero. Permita que esse rio te envolva. Feche os olhos e sinta essa presença que não depende de circunstâncias. É possível estar no meio da guerra e ainda viver em paz. É possível ter lágrimas nos olhos e, mesmo assim, experimentar a alegria da salvação. Porque esse rio, esse mover do Espírito Santo, transforma ambientes e corações. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, jejua, chora, e o céu permanece em silêncio. É como se nada mudasse, como se a dor tivesse sido ignorada. Mas é nesse ponto da caminhada que o Salmo 46 ressurge com um poder extraordinário. No versículo 5, o salmista declara, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Preste atenção nessa promessa. Deus está no meio. Ele está presente. E mais, Ele age no tempo certo, ao romper da manhã. O problema é que queremos o agir de Deus no meio da noite, quando ainda estamos em pranto. Mas Deus age ao romper da manhã, no tempo exato, quando a nossa força já se esgotou e tudo que nos resta é confiar. É nessa hora que Ele aparece. Porque o céu não trabalha no nosso tempo. O céu trabalha na nossa transformação. Há lições que só aprendemos no silêncio. Há curas que só acontecem na espera. Há portas que só se abrem quando o orgulho já caiu por terra. Você não está sozinho nesse processo. Deus está no meio do teu caos. Ele está aí, mesmo que seus olhos não consigam ver. Ele não perdeu o controle. Ele não está em dúvida sobre o que fazer. Ele está desenhando algo que você ainda não consegue entender. E quando amanhã chegar, você vai ver a resposta. Porque o romper da manhã representa a justiça de Deus em ação. Representa o fim da noite escura. Representa o nascer de um novo tempo. Talvez você esteja cercado de problemas por todos os lados. Dívidas, enfermidades, conflitos familiares, portas fechadas, escassez financeira. Talvez a inveja de pessoas próximas tenha te ferido mais do que você gostaria de admitir. E você pensa, será que Deus está vendo tudo isso? A resposta é sim,
Ele está vendo. E mais do que isso, Ele está agindo no invisível, como diz Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o segredo. Esperar. Confiar. Silenciar a alma. Porque enquanto você espera em Deus, Ele trabalha em você. Ele remove o que precisa ser removido, cura o que precisa ser curado e prepara o caminho para aquilo que virá. O silêncio dele não é ausência, é construção. É estratégia divina. É proteção. A noite ainda pode parecer longa, mas a palavra garante: o socorro virá ao romper da manhã. Não será tarde demais. Não será fora de tempo. Será exatamente quando você mais precisar. Como está escrito em Lamentações 3:23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se hoje você acordou respirando, é sinal de que Deus ainda tem plano. Ainda há manhãs reservadas para você. Ainda há promessas em andamento. Não permita que o desespero roube a sua fé. Não deixe que o barulho da tempestade abafe a certeza da presença de Deus. Mesmo em silêncio, Ele está no controle. Mesmo sem explicações, Ele está no centro. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está agindo. Confie. Espere. Porque ao romper da manhã, Deus virá com resposta, com justiça, com livramento. E aquilo que hoje te aflige será apenas um testemunho do poder do Altíssimo. A confiança em Deus não se baseia no que os olhos veem, mas no que o coração crê. Quando as circunstâncias gritam que tudo está perdido, quando os relatórios são negativos, quando as portas se fecham e as pessoas desistem, ainda assim, Deus permanece. A sua fidelidade não muda conforme as estações. Ele não depende do cenário para agir. Ele cria caminhos onde não existem trilhas. Ele faz do deserto um manancial. Quando os médicos não veem cura, Ele sopra vida. Quando o mundo diz que é o fim, Ele escreve um novo começo. O Salmo 46 revela essa natureza inabalável de Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso não é poesia, é promessa. Isso não é só consolo. É uma realidade espiritual que sustenta os filhos de Deus nos dias maus. E se hoje você está vivendo um dia mau, saiba que não é um acaso. O Senhor permite algumas batalhas não para nos destruir, mas para nos construir. Não para nos afastar, mas para nos atrair para mais perto dele. É na angústia que você conhece o socorro. É na guerra que você conhece o general. É no silêncio que você ouve a voz do Espírito Santo com mais clareza. Quando todas as muletas caem, quando todo apoio humano falha, quando não há mais o que fazer com as mãos, é aí que o milagre começa a se formar. Porque os céus não agem na superficialidade. Eles se movem no profundo. Jesus Cristo não veio ao mundo para te livrar de todas as dores, mas para caminhar com você através delas. Ele não prometeu ausência de aflições, mas garantiu presença no meio da tempestade. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. E se ele venceu, você também vai vencer. Não importa se o cenário é de escuridão, a luz de Deus é mais forte. Não importa se há escassez, Ele é o dono do ouro e da prata. Não importa se há dor, Ele é o Deus de toda cura, de toda restauração. A fé verdadeira nasce quando a lógica morre. Quando você olha ao redor e tudo diz não, mas você escolhe acreditar no sim de Deus. Quando você decide orar, mesmo sem forças. Quando você escolhe louvar, mesmo em pranto. Quando você insiste em esperar, mesmo sem respostas. Isso é fé. E essa fé move o coração do Pai. Ele se inclina para ouvir a oração feita na dor, a súplica feita na escassez, o clamor feito no desespero. Ele não ignora nenhuma lágrima. Como diz o Salmo 56:8. Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus vê. Deus sabe. Deus sente. E acima de tudo, Deus age. Pode parecer que nada está acontecendo, mas no invisível, engrenagens estão se movendo. Anjos estão sendo enviados.
Portas estão sendo preparadas. O impossível está sendo costurado pelas mãos do Criador. E no tempo certo tudo será revelado. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Como está escrito em Abacuque 2:3. Ainda que a visão demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Você não está esquecido. Você está sendo forjado. O céu não te abandonou. Ele está te capacitando para o que vem. Confie no processo. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos em que o inimigo se levanta com tanta força que quase nos convence de que não há saída. As circunstâncias apertam, as portas se fecham, o coração pesa e a mente se enche de medo. Tudo parece apontar para o fracasso, para o fim, para o colapso. Mas é justamente nesses momentos que Deus se revela como aquele que muda histórias, reverte quadros e transforma o impossível em testemunho. O Salmo 46 nos ensina que Deus não é apenas um espectador distante. Ele é o nosso refúgio presente, ativo, socorro imediato quando não há mais ninguém. Ele está no meio da tua dor, no silêncio das tuas noites, no desespero das tuas orações não respondidas. Ele ouve o que ninguém escuta, vê o que ninguém enxerga e sabe o que você não consegue colocar em palavras. Quando você dobra o joelho, ele se levanta do trono. Quando você se cala para escutá-lo, ele sussurra a direção. Quando você desaba, ele recolhe cada lágrima como pérolas de fé. Nada passa despercebido aos olhos dele. Jesus, o Filho de Deus, sentiu na pele o abandono, a traição, a dor. Ele sabe o que é ser desprezado. Sabe o que é chorar até suar sangue. Sabe o que é clamar ao Pai e ouvir o silêncio. Por isso, ele se compadece de nós com ternura e autoridade. Quando você ora em nome dele, céus se abrem. Quando você declara a palavra, muralhas caem. Quando você crê, ainda que tudo pareça perdido, Deus te sustenta com sua mão forte. E essa fé precisa ser alimentada todos os dias com a palavra. O Salmo 46 não é apenas um texto bonito, ele é uma arma espiritual. Ele te lembra que, ainda que a terra se mude e os montes se abalem no coração do mar, Deus continua no controle. Ainda que tudo desmorone à sua volta, a presença dele permanece inabalável. E quando Deus está presente, o caos perde o poder. É por isso que a oração da manhã é tão poderosa. Ela não muda apenas o seu dia, ela muda sua perspectiva, fortalece sua fé, prepara seu espírito para resistir às investidas do inimigo. Quando você começa o dia com o Espírito Santo, não importa o que venha contra você. Maior é o que está em você. A palavra diz em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E quando você crê nisso de verdade, o medo perde força. A dúvida perde espaço. A ansiedade diminui. Você começa a entender que nada está fora do controle de Deus, nem mesmo as tempestades que você não entende agora. Cada luta, cada lágrima, cada atraso tem um propósito. Deus não desperdiça dor. Ele usa até o que parecia ser mal para gerar vida. Como ele fez com José, com Davi, com Daniel, e como ele está fazendo com você. Confie, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Apenas confie. Deus não precisa da sua lógica, ele precisa da sua entrega. Porque a fé não exige explicações. Ela exige rendição. E é quando você se rende totalmente, que ele age completamente. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, jejua, pede uma resposta, mas tudo o que recebe é o eco da sua própria voz. E nessa ausência de sinais, o inimigo sussurra: você foi esquecido. Mas ouça com atenção. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele não está indiferente ao seu sofrimento, ele está forjando a resposta no tempo exato, com a força exata e com o impacto eterno que só ele pode gerar. Nada em Deus é atrasado, tudo é perfeitamente sincronizado com o propósito. É difícil entender isso quando as contas estão vencendo, quando o diagnóstico médico te ameaça, quando o casamento está por um fio ou os filhos estão perdidos.
Mas é justamente aí que a fé precisa se tornar mais forte do que a visão. A palavra nos ensina em 2 Coríntios 5:7 que andamos por fé e não por vista. Porque se depender do que os olhos mostram, você vai desistir. Mas se depender do que Deus prometeu, você vai continuar. E é nessa fé silenciosa, mas firme, que você constrói os alicerces da sua vitória. A fé que se recusa a recuar. A fé que se alimenta da promessa, não da aparência. A fé que olha para as promessas da Bíblia e diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque se Ele criou os céus, Ele pode mudar tua história. Se Ele criou a terra, Ele pode abrir caminhos no meio do impossível. No Salmo 91, Ele declara proteção. No Salmo 23, Ele garante provisão. No Salmo 46, Ele afirma presença em meio ao caos. Cada salmo é um socorro, uma verdade, uma chave espiritual. Você não está desamparado. Você está sendo treinado para um novo nível de glória. A dor que hoje você não entende será amanhã o testemunho que ninguém poderá negar. E quando o Espírito Santo habita em você, ele transforma a tua casa em refúgio, teus filhos em herança, teus dias em jornadas de propósito. Mesmo que a inveja se levante, mesmo que o inferno se agite, Deus mantém firme o controle. Você é blindado pela presença dele. Nenhuma maldição tem mais poder do que a bênção que ele liberou sobre a sua vida. Então, não recue. Não abaixe a cabeça. Não pare de orar. Faça da oração da manhã o teu altar diário. Comece cada dia com a convicção de que Deus está agindo, ainda que em silêncio. Ore com fé, declare com ousadia, caminhe com firmeza. Porque o Deus que te prometeu é o mesmo que cumpre. E ele não falha. Chegamos àquele ponto em que o coração entende o que a mente ainda hesita em aceitar. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a última porta se fecha, mesmo quando a resposta atrasa, mesmo quando o silêncio dele é a única coisa que nos envolve. É neste lugar de vulnerabilidade total que a fé se revela em sua forma mais pura, não como uma emoção, mas como uma decisão firme de confiar, mesmo sem ver. O Salmo 46 não é apenas uma poesia bonita. É um grito profético de vitória no meio do caos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando Davi escreveu isso, ele não estava em um palácio. Ele não estava rodeado de confortos. Ele estava em meio à guerra, à perseguição, à dor, e ainda assim declarou: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que Deus quer despertar em você agora. Você pode estar chorando por dentro, sorrindo por fora, tentando se manter de pé enquanto tudo desaba. Mas o Espírito Santo conhece tuas lágrimas escondidas, tuas orações sussurradas, tua luta secreta. E ele te diz: filho, filha, eu estou aqui. Não desista. Eu sou contigo. Não importa quem te rejeitou, quem te abandonou, quem te traiu, ou quem zombou da tua fé. O céu inteiro está a teu favor. Os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Ele prepara a mesa na presença dos teus inimigos. E se hoje você sente que tudo se perdeu, ouça isso com o coração aberto. Deus está prestes a te surpreender. Portas que pareciam trancadas serão destravadas. Caminhos que pareciam fechados serão abertos. Corações que pareciam endurecidos serão tocados. Porque quando Deus entra em cena, não há inferno que resista, não há maldição que permaneça, não há escassez que vença a providência celestial. Essa oração que você faz agora, essa fé que você cultiva, essa palavra que você carrega dentro do peito, tudo isso é semente. E Deus está regando com suas próprias mãos. O tempo da colheita está chegando. A restituição está no caminho. A cura está a caminho. A porta está sendo destravada. Abrace essa promessa como quem abraça a última esperança, porque ela é real. Não é ilusão, não é apenas motivação. É a própria verdade da palavra de Deus que se cumpre em todos os que creem. João 3,16. Ainda é verdade. O sangue de Jesus Cristo ainda tem poder. A Bíblia Sagrada ainda é viva. E o teu Deus ainda está no trono. Hoje, profeticamente, eu declaro sobre sua vida:
Que toda escassez seja transformada em abundância. Que toda opressão dê lugar à paz. Que toda lágrima seja recolhida pelo próprio Deus e devolvida em forma de testemunho. Que sua casa seja protegida, seus filhos guardados, seus caminhos abertos. Que você sinta agora a presença do Espírito Santo tocando sua alma, renovando sua fé, incendiando o teu espírito com uma nova esperança. Deus está no controle. E o melhor da tua história ainda está por vir.